Boa tarde, nono ano, tudo bem com vocês? E aí, como passaram o final de semana? Tudo bem? Conseguiram fazer os rascunhos dos logotipos? Deu tudo certo? Hoje a gente vai finalizar o nosso logotipo. Vou falar mais um pouquinho sobre tipografia, né? Vou dar algumas dicas de alguns aplicativos que vocês podem usar para digitalizar, tá? O logotipo, então transformar ele realmente, né, num logotipo, sair do desenho, do rascunho do papel e para arte digital, tá? Então vamos começar. Para quem já me mandou o logotipo, eu vou colocar no slide para a semana que vem, tá? Como a gente está finalizando ainda o logotipo, para a semana que vem eu já coloco nos slides, tá? Para vocês acompanharem aí a criação dos amigos de vocês, ok? E aí, semana que vem, a gente já começa a falar sobre a parte do design, então a parte dos produtos para venda, tá? Então vocês já vão começar a criar os produtos de vocês também. Ok? Então vamos começar. Qualquer coisa, mandem aí no bate-papo, tá? Se tiver em tela toda e eu demorar para responder o bate-papo, é que eu não estou conseguindo visualizar, ok? Vamos começar então. Então vamos lá. Então, o que seria essa tipografia? Então, é a arte e o processo de criação e a classificação no desenho de letras do alfabeto, de caracteres usados para formar as palavras. Então, a gente não pode confundir tipografia com tipologia. Tipologia é a ciência das classificações e do estudo das características dos objetos, seres vivos, tá? E a tipografia tem a ver com as letras do alfabeto, tá? Então, não confundam isso, tipologia e tipografia, tá? A gente está estudando a tipografia, que é o que a gente vai fazer no nosso logotipo. E aí, ó, a aparência de uma determinada família de letras é chamada como tipo, né? Então, podendo apresentar variações em seu corpo, como itálico, negrito, né? Mas isso é sobre a família, a gente vai falar um pouquinho a mais daqui para frente, tá? São a principal ferramenta, então, de comunicação que permite dar expressão ao documento, transmitindo instantaneamente uma atmosfera e imagem, né? Então, a tipografia, ela está muito ligada com o significado também, porque lembra que a gente tem vários tipos de letras, né? E tem as letras decoradas também, que utilizam a imagem. Então, uma forma também de ser mais fácil a compreensão, né? Tendo alguma palavra. E aí, dependendo da tipografia também, você acaba confundindo o que está escrito. Porque lembra que a gente tem que pensar, né, em ser algo legível, né? Então tem que pensar na fonte certa. E aí, ó, deve ser então elaborada e pensada de modo a perceber quais as cores de fundo a evitar. Interação entre as cores do logotipo e do fundo. Então lembra que a gente falou sobre as cores, que é algo importante? Tem que tomar cuidado. Porque às vezes você escolhe uma cor que, ó, confunde com a letra, a cor da letra e a cor do fundo e não dá nem para você conseguir enxergar. Então presta atenção na cor que você vai escolher para colocar no fundo e na letra, tá? Para não ocorrer isso. E também lembra que a gente tem que pensar no significado também das cores na hora de escolher as cores. Aí tem um exemplo, ó, de uma palavra que é difícil você compreender, porque o excesso de cores que tem na palavra e a fonte utilizada também não é uma fonte muito legível. Então fica muito complicado de fazer um logotipo desse estilo, tá? Porque aí passa uma imagem negativa, né, da empresa. Qual a importância, então, da tipografia? Então, a tipografia transmite personalidade a uma peça gráfica e cada família de fonte, cada tipo de letra, transmite um conceito, né? Então, conforme a gente vai pesquisar qual tipografia a gente vai colocar no nosso logotipo, cada uma tem um estilo diferente, um significado diferente. Lembra que a gente falou de com serifa e sem serifa, que cada uma transmite algo diferente, né? A com serifa é mais clássico, algo mais sério, e a sem serifa é algo mais despojado, mais moderno. Então, até o tipo de fonte que você vai escolher transmite um significado e um conceito, né? E aí, ó, eu coloquei aí uns erros mais comuns, né, no logotipo. Então, a falta de relação com o negócio que representa. Então, você tem que ter relação com o símbolo, né, com o logotipo e o seu negócio. A falta de elegibilidade, né, é difícil a compreensão
do que está escrito, o excesso de elementos, aí eu coloquei um exemplo, olha quantos elementos tem aí, a gente já viu que muito elemento no logotipo dificulta, né, a compreensão do consumidor e dificulta também ele gravar, né, aquela imagem para depois repassar, né, porque na verdade a maior propaganda, gente, é a boca a boca. Então, se você gostou do produto, você quer indicar, você vai lembrar já do logotipo. Ah, é aquela marca que é assim, assim, assim. E se for algum logotipo que tem muitos detalhes, fica difícil de você repassar, né, essa propaganda. A falta de integração com os elementos também. Tem que combinar os elementos ali, né? Tem que ter uma ornamentação. Cai facilmente no lugar comum. Tem a ver com logotipos que já existem, então você não pode criar algo já inspirado em alguma coisa que já existe. Tem que ser algo original, lembra como eu falei? Por quê? Se você tem algo inspirado que já existe, quando a pessoa bater o olho, ela não vai lembrar do seu, ela vai lembrar daquele lá que já é famoso, tá? Então, o ideal é você ser original. A falta de compatibilidade com os meios de reprodução, tem que adaptar o logotipo para vários determinados meios de comunicação, né? Vários produtos, vários meios de formas de você passar a propaganda, né? Televisão, outdoor, jornal, o que seja. Você tem que adaptar esse logotipo. Aí, ó, na tipografia, como nós seres humanos, também temos anatomia, tá? Então, olha aí a tipografia. Cada parte da letra, ela tem um nome, olha que interessante. Isso é pouco divulgado, né? Quem sabe mais sobre isso é quem trabalha realmente com essa parte de design gráfico, né? Essa parte de tipografia. Então, ó, aqui no B é o bojo, haste, barra, serifa, que a gente já viu, né? O braço, a perna, a cauda, o gancho, o ombro, vértice, ligação, que ó, a ligação entre os dois aqui de cima e o de baixo, espora, que é esse pedacinho aqui, e o terminal. Então, ó, dentro da tipografia também existe a anatomia da letra, tá? E aí a tipografia, na hora de você escrever uma palavra, você tem que saber, né? A altura, o corpo, certo, né? Para você ficar algo simétrico e algo mais fácil de você ler, né? De compreender a escrita. E aí tem a fonte. O que é a fonte? Então, é um conjunto completo de caracteres, né? Então, quando a gente escolhe uma fonte, vem aquele alfabeto inteiro da mesma fonte, né? Então, ela vem de um estilo só. Então, todas as letras vão ter o mesmo formato. Então, é um conjunto completo de caracteres sob o mesmo estilo, em todos os corpos. A caixa alta e baixa, sinais de pontuação, acentos e numerais. Então, são todas as letras do mesmo estilo, tá? Então, essa é a fonte. E aí, a gente tem também o tamanho dentro da fonte, né? Porque na hora da gente criar o nosso logotipo, a gente também tem que saber qual o tamanho do corpo da fonte que a gente vai escolher. Porque isso também tem a ver com toda a parte de estrutura do nosso logotipo. Será que vai combinar algo menor, algo maior? Tá? A gente também tem que pensar nessa parte de tamanho de fonte. E aí vem a família tipográfica. O que seria? Então, são conjuntos de fontes, né, que variam sua composição. Então, ó, são fontes parecidas, semelhantes, porém ela tem alguma característica diferente. Então, vamos pensar na nossa família. Somos todos da mesma família, mas alguns têm características físicas diferentes, né? Ou personalidade, que seja. Somos pessoas diferentes. Então, é a mesma coisa com a família das letras, tá? Eles têm uma base, né, semelhante, mas eles mudam lá algumas características. Um é negrito, outro é itálico, outro é sublinhado, e assim vai, tá? Então, esse eu coloquei um exemplo de uma família tipográfica, tá? E aí, na hora de você escolher uma fonte, o que você vai ver, né? Então, a escolha da família tipográfica mais adequada deve levar em conta algumas coisas. Então, como a personalidade da fonte, a natureza da ideia, o perfil do cliente, do anunciante, o público-alvo e a legibilidade. Você tem que usar esses 5 critérios para você começar a construir sua tipografia na hora de escolher, né, a fonte que você vai usar no seu logotipo. Então, isso é muito importante na hora da construção do nosso logotipo, tá? E aí,
as fontes, a tipografia pode ser classificado em 4 partes, tá? A com serif e sem serif, que a gente já viu o que é, a cursiva e a decorativa. Então, a com serif e sem serif, a gente já sabe, né? Que a com serifa é algo mais clássico, né? São letras mais sérias, né? Para usar para imagem mais séria. E sem serif é algo mais despojado, mais moderno, né? Então, é algo mais utilizado hoje em dia. Normalmente, a com serifa é utilizado mais em empresas sérias ou em alguns textos, né? Alguns livros, tá? E a sem serifa é mais utilizada normalmente. E aí vem manuscrito, a manuscrita ou a cursiva, tanto faz. E ela pode ser dividida em 2, a que conecta e a que não conecta. Porque, ó, a que conecta, elas juntam as letras, né? Igual as nossas palavras, né, manuscritas. A gente vai juntando cada letrinha. E tem também as que não conectam, ó. Elas são separadas, mas o estilo da letra é manuscrito, tá? Então, simulam letras cursivas como se fossem feitas à mão, possuem vários estilos que se apropriam de alguns elementos, de outros tipos, e exemplos de sensações, realidade, verídico, artesanal, tá? E aí eu coloquei alguns estilos de letras cursivas aí para vocês verem como seria. E a decorativa? Então, a decorativa, ela está relacionada a algum tema que a gente já conhece ou não, tá? Pode ser algum que foi desenhado por alguém ou algum tema que já leve algum desenho que já existe, tá? Então, é algo decorativo. Ela é toda desenhada, tá? Então, ela é criada em paralelo ao estilo design vetoriano, que é aquele design normal das nossas letras normais. Apresenta variações exageradas de peso, tamanho, contorno, ornamentos. Então, exemplos de sensações de luxo, encanto, entretenimento e excesso. Eu coloquei algumas aí, ó, do lado, tá? O que eu indico para vocês? Quando vocês forem criar alguma tipografia, né? Vocês forem escolher qual tipo que vocês vão utilizar, tem um site que eu utilizo, que é esse daqui que eu coloquei até aqui do lado, alguns exemplos, que é o da fonte. Ele é ideal para você testar se realmente a letra vai dar certo com a palavra que você vai escrever, tá? Eu fiz o teste na minha palavra, da minha empresa, e aí eu vou mostrar já para vocês como ficaria, tá? Então, vamos lá. Então, depois da tipografia, a gente tem que saber o que é essa parte de comunicação visual, então, né? Então, comunicar significa o quê? Transmitir uma mensagem através de um sistema organizado de símbolos, ao qual chamamos de linguagem. Então, na hora da gente fazer uma propaganda, vamos pensar nisso. A gente já está vendo a base da publicidade da propaganda, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Então, vamos começar. Então, essa é a base. O que eu preciso? Eu preciso do emissor, que sou eu, por exemplo, a minha empresa é a emissora, tá? Eu preciso da mensagem, o que eu vou passar para o meu consumidor? Qual é a mensagem que eu quero passar para ele? A mensagem já seria o código, tá? Então, qual a mensagem que eu quero passar? E o receptor é o consumidor, quem está observando essa propaganda, tá? E aí você precisa do quê? De um canal de comunicação, né? Então, qual seria o canal? Vai ser uma TV, vai ser um outdoor, vai ser um livro, vai ser uma revista, qual vai ser o tipo de veículo de comunicação que você vai escolher para fazer a sua propaganda. Então, esse esqueminha, eu quero que vocês anotem no caderno, que é algo importante que vocês precisam saber, tá? Porque já vai ser a base para a nossa publicidade mais para frente, ok? Então, anotem aí. Você precisa de um emissor, de uma mensagem, de um receptor e um canal de comunicação. Façam esse esquema aí no caderno. Eu vou deixar um pouquinho aí para vocês copiarem, tá? Porque essa parte é importante para a nossa aula de publicidade, ok? Alguém tem alguma dúvida? Quando conseguirem anotar, mandem aí no bate-papo, gente, para a gente já continuar a aula e não atrasar muito, tá bom? Beleza, tem gente que já tirou print, qualquer coisa manda então no grupo lá, tá bom? Então vamos continuar.
E aí, gente, dentro da comunicação, ela também é dividida em verbal e não verbal, tá? Então, a verbal, ela pode ser oral ou escrita, né? Você pode falar ou você pode escrever. E a não verbal, que é através dos sons, gestos, sinais, imagens, tá? E a mensagem a transmitir deverá ser simples e clara, de forma que os nossos 5 sentidos a possam captar fácil e inevocavelmente. Por quê? Porque se você faz um texto muito elaborado, muitas palavras, passa aquela mensagem errada, uma imagem negativa da empresa. Então, você tem que colocar menos possível para não ter esse tipo de interpretação errada, tá? Então, lembra que eu falei que a imagem, ela fala mais que 1 palavras. Então, às vezes, você colocar mais imagem do que texto é melhor, tá? Passa uma imagem melhor da empresa. Então, você tem que pensar realmente qual é a mensagem que você quer passar para esse consumidor. Mas também, se você optar por imagem, você tem que pensar, realmente essa imagem está transmitindo o que eu quero passar para o meu consumidor? Então, você tem que pensar também nesse sentido, tá? Até porque a imagem, o som, os sinais, ele chama mais atenção do consumidor. Então, ele vai parar mais tempo para observar, porque é algo que está agradando ele vai chamar atenção. Normalmente as propagandas, elas sempre colocam músicas, desenhos, imagens, porque é algo que chama atenção e até você acaba gravando, né, a música do comercial. Então, você tem que pensar, realmente aquela imagem que você está passando é o que você quer para a sua empresa, tá? E aí, a parte de verbal e oral, a parte de verbal, que vem oral e escrita, você tem que pensar muito bem no que você vai passar. Porque tem muita empresa que acaba pecando nessa hora de criar um texto ou algo que alguém vai falar e acabar falando algo que tenha duplo sentido, ou as pessoas interpretam errado, tá? Então tem que pensar muito bem na hora de construir essa parte de comunicação, ok? E eu coloquei aí na comunicação visual também os cuidados que vocês têm que ter, né, no logotipo, tá? Essa parte foi o que eu falei de você copiar algo que já existe, tá? Então, você copiar não, você se espelhar, né? Porque não vai ser igualzinho, mas você vai fazer algo semelhante. Então, ó, por quê? Se as pessoas olham para o seu logotipo, elas não vão lembrar do seu, elas vão lembrar do que já existe, né? Então, olha aqui. Esse é o original. Olhos do lado são semelhantes, mas quem olhar vai lembrar desse, né? E assim vai, tá, gente? São vários aqui que eu coloquei. E mesmo assim, tem gente que ainda faz isso, né? Copia algo que já existe. É algo que acaba passando uma imagem negativa. Você não tem tanto lucro assim, né? Não tem tanto retorno do público por causa da imagem que você está passando com o seu logotipo. Então, isso é um dos erros que as pessoas acabam cometendo. E aí também você tem que pensar na combinação, né, da tipografia com as imagens, né? Pensar um jeito de você ornamentar, né, esquematizar isso e não passar uma imagem ruim, né, da empresa. Então tem que ser algo que chama a atenção do consumidor, algo que seja legível, que dá para a pessoa já identificar com a empresa. Então pensa muito bem na hora de confeccionar isso, tá? E também você tem que pensar em criar algo que não seja amador. Por quê? Porque se for algo muito assim, de principiante, né? Não vai passar uma imagem profissional da empresa. Então você tem que pensar em construir algo que seja mais, né, profissional. Não, ó, aquela empresa lá tem um logotipo muito bonito, eu acho que deve ser bom, né? Agora, se ele já olha um logotipo mais, né, meia boca, assim, e já vai falar, nossa, que estranho, né, esse logotipo, ai, acho que não gostei, não. As pessoas acabam julgando, mesmo sem conhecer, tá? Então, por isso que o ideal é a gente já fazer uma imagem boa, né, já criar um logotipo que chama a atenção da empresa, do consumidor, tá? E aí, na concepção do logotipo, então, devem traduzir tão fielmente quanto possível os valores e conceitos daquilo que eles representam. Então, a sua criação é mais do que um exercício de criatividade. É um exercício de marketing que define não só o que é, o que faz e onde está, mas também o que quer ser, o que quer fazer e, acima de tudo, o que quer estar. Isso tudo a gente já falou sobre o logotipo, eu só estou dando
uma revisão, tá? Então, ele deve refletir através das cores utilizadas a personalidade da marca, empresa, instituição ou produto, associar as cores à simbologia, valor emocional e sensações. Isso a gente já viu bastante, que é algo muito importante na hora da construção do nosso logotipo. Mas por que toda essa preocupação? Então, os logotipos fazem aos consumidores promessas de satisfação dos seus desejos e necessidades. Então, o indicador fundamental da credibilidade dessas promessas é a sua aparência. Então, o consumidor, ele olha para aquela empresa, para aquele logotipo, e ele já quer uma confiança, né? Ele tá ali querendo um retorno. Então, a aparência conta muito, né? Não só a aparência do logotipo, como a aparência física até da estrutura da empresa também conta. Eu já falei, se a gente estiver andando lá, por exemplo, em Vicente Carvalho, você vê duas lojas da mesmo tipo de produto, do mesmo ramo. Uma tá toda bonita, toda decorada, com uma fachada linda, e a outra tá simples, não tem muita iluminação. Você vai entrar na que chama mais atenção, isso é óbvio, tá? Então, você tem que pensar muito bem na hora de você fazer essa identidade visual da sua empresa, tá? E, ó, a identidade fácil de lembrar, viabilizando assim o reconhecimento, tá? Você tem que fazer algo que seja fácil de gravar. E aí, a gente fez o briefing, lembra? Por onde que a gente começou? Então, qual o objetivo? Qual o tipo de negócio? O que vende? Qual o seu posicionamento? Qual o público, né? Qual o tamanho do negócio, a concorrência, onde será utilizado? Então, a gente já fez alguns desses passos para a gente começar a construção do logotipo. E aí, ó, gente, lembra que eu falei que eu ia mostrar para vocês que eu fiz o teste lá na DaFonte? Eu peguei o nome da minha empresa e fui lá na DaFonte e coloquei lá o nome. Aí lá dá para você escolher o tipo de letra que você quer. Lá tem vários tipos. Você clica no tipo de letra que você quer. Aí na hora que você clicar, vai aparecer várias letras. Em cima das letras tem escrito para você escrever a mensagem que você quer, né, transformar naquele tipo de letra. E aí todas as fontes vão mudar, as palavras vão ficar com a palavra que você escreveu, tá? Então, aí eu coloquei alguns exemplos que eu fiz lá, que é algo que eu comecei a falar, ah, não gostei dessas. Aí eu fui para outros e fui para outros. E assim você vai testando e ver o que mais encaixa no seu logotipo, tá? Então, fiz esses daí, eu achei que não combinou. E aí fiz outros também, achei que não combinou, porque a cursiva, como eu quero letra maiúscula, não fica legal, tá? E aí eu fiz esses estilos. Eu achei que combinou um pouquinho mais com o que eu quero fazer no meu logotipo. Só que eu achei assim, como meu logotipo tem um desenho, né? Ele já tem desenho, tem algumas cores, né? Eu escolhi mais ou menos umas 4 cores, então eu falei, eu não posso fazer uma fonte decorativa, porque é um logotipo que já chama atenção. Tem que fazer algo mais simples. Então, o que eu optei? Vou fazer algo simples. Então, eu escolhi mais ou menos essa daqui, tá? Mas seria a normal, a Arial. Eu vou usar a Arial no meu porque é o mais simples que existe, tá? Então, vou usar a normal, padrão, Arial, tá? E aí, semana passada, eu fiz o rascunho, né? Mostrei para vocês que eu dividi alguns elementos e aí fui fazendo algumas ideias, né? E aí, eu comecei a criar o logotipo. Aí, eu fiz no computador para vocês verem como iria ficar. Que realmente eu fiz em papel, até mostrei semana passada, né? Fiz no papel, aí passei pro computador, coloquei só alguns símbolos aí, tá? No computador para facilitar o entendimento. E aí eu comecei a criar, e aí eu criei esse daqui, ó. Tá? Criei esse daqui. Só que eu não gostei. Falei, não, ficou muito grande essa Rosa dos Ventos. Em cima do mapa que não dá nem para ver, né? E aí eu comecei a adaptar, né? O meu logotipo, tá? Comecei a mexer, e aí acabou nisso. Então, eu criei o meu logotipo, tá? Aqui, nessas letras, eu fiz ela meio gordinha, por quê? Porque tá em papel, né? Em papel, não dá para mim desenhar igualzinho como fica lá no digital. Então, no digital, ela tá mais fininha, tá? Aí, então, eu já criei o esboço do meu logotipo. Agora eu vou colorir, tá? Então, vou começar a digitalizar primeiro, né? Para depois colorir.
Então, eu vou colocar aí para vocês dicas de alguns aplicativos que eu conheço, tá? E alguns que eu pesquisei que também dá para fazer digital. Então, o primeiro aplicativo é o Canva. O Canva é algo que eu utilizo e dá para você utilizar tanto no celular quanto no computador, tá? O Canva ele é gratuito, ele tem só algumas partes que é paga, mas você não precisa utilizar, mas tem muita coisa gratuita. Essas daí, ó, essas artes que está aí, eu fiz no Canva, foram artes minhas. Lembra disso daqui, ó, da Festa das Nações? Fui eu que fiz no Canva, tá? É um aplicativo simples de mexer, tá? E ele tem muitos recursos, então fica bem bacana. E esses logotipos também fui eu que criei dentro do Canva, tá? Então é algo fácil de vocês mexerem. Eles já tem uma parte lá no Canva de logotipos, então você já pode usar direto lá no Canva, tem alguns já meio pronto e vocês já começam a modificar, tá? Ou você pode começar do zero também, tá? Então esse eu acho que para vocês é o ideal, porque é gratuito, tá? E você pode fazer pelo celular. Todas essas artes que eu fiz aqui, eu fiz pelo celular, então dá super certo, tá? Tem também o CorelDRAW. O CorelDRAW é mais para quem já tem esse aplicativo, esse programa no computador, tá? Ele não tem no celular, só no computador, só que ele é pago. Então, as pessoas que têm ele é mais quem é design mesmo, gráfico e trabalha com isso. Então, se o pai ou mãe, alguém parente de vocês tem, ele também dá para você utilizar, tá? O meu logotipo eu fiz pelo CorelDRAW. Ok? Eu vou mostrar para vocês como ficou. E o Photoshop, né, que é o mais conhecido de todos, que também ele é muito bacana para você criar o logotipo, mas ele também é pago, tá? Ele é bom porque dá para você tirar o fundo, né? Então, ele é muito interessante porque tem muitos recursos também. E aí, gente, eu pesquisei e apareceu esses daí, ó, que também são aplicativos que dá para criar logotipo. Porém, eu nunca utilizei esses aplicativos, mas eu vi num site que dá para você confeccionar. O único que eu já utilizei foi o Photoscape, só que só para edição de fotos. Nunca utilizei para criar logotipo, então não sei como utiliza, tá? Mas eu coloquei aí como dica para vocês. E aí, gente, olha como ficou o meu logotipo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui na mesma página o meu esboço no papel. Aqui como ficou o logotipo, né? Ele já digitalizado. Mudou algumas coisas? Muda, porque não vai ser igual o seu papel, né? Mas a base é a mesma. E aí eu coloquei aqui o briefing, né? Que foi o que eu comecei a pesquisa. E aí eu coloquei as características, então, do meu logotipo. A fonte foi Arial Negrito, tá? O número da fonte vai variar dependendo da superfície que você vai colocar seu logotipo. Então, quanto maior o logotipo ficar, maior a fonte vai ser, tá? Então, por isso que eu não coloquei fonte, o número da fonte. As cores, eu escolhi o preto, porque ele passa um respeito, o azul, a confiança, o amarelo, o otimismo e a alegria, o verde, ele passa a natureza e a liberdade, tá? E aí, as três cores, azul, amarelo e verde, ele já representa o Brasil, então tem a ver com o meu logotipo, né? Com a minha empresa, tá? Então, eu escolhi já essas cores com esse intuito. E aí, os símbolos que eu escolhi foram o mapa e a rosa dos ventos, que tem a ver com turismo, ok? Então, esse foi o meu logotipo, tá? E aí, ó, esse logotipo eu consigo adaptar ele em várias superfícies. Ó, aqui no cartão de visita, ó, esse logotipo do cartão de visita, ele está diferente por quê? Antes de eu criar esse logotipo do mototurismo, ele era um moto casal. Eu e meu marido viajamos de moto, então a gente criou um moto casal no início. Só que aí a gente pensou em começar a trabalhar com isso, com o turismo, né? Porque não existe aqui no estado de São Paulo uma agência de mototurismo. A gente falou, vamos transformar em uma empresa. E aí começamos a pesquisar como a gente poderia adaptar o nosso logotipo, porque já tinha bastante seguidor no Instagram, então a gente não queria perder. O que a gente fez? A gente tirou essa parte de cima, ó, e a parte de baixo, modificou aqui, que está escrito o meu nome e o dele, ó. E aí colocamos mototurismo, só isso. E aí, ó, eu consigo adaptar esse logotipo em qualquer superfície. Então, aqui eu fiz um cartão de visita, ainda tá com o logo antigo, vou modificar. Quem me vê com a garrafinha, já viu esse adesivo, ó? Tá com o logotipo também, ó.
tá? Mas tá com o logotipo antigo. Só que agora, como eu tirei só tá a parte do círculo, fica mais fácil ainda de eu adaptar em qualquer superfície, tá? Então, isso que vocês têm que pensar, em algum logotipo que vocês consigam adaptar em qualquer superfície, tá? Essa foi a minha ideia, e aí eu coloquei como sugestão para vocês entenderem como que eu construí o meu, tá? É realmente uma empresa minha, sim. Tem Instagram em tudo. Quem quiser ver lá, né? Tem bastante foto. Aventuras pelo Brasil. Pode ver lá. Pode pesquisar no Instagram que tem lá, tá? Tem fotos, várias fotos das viagens. Então, gente, essa empresa eu não criei só para aula. Eu já tenho e aí eu quis mostrar para vocês como que eu construí. Porque, na verdade, esse logotipo eu criei da minha cabeça. Ninguém tem. Porque no ramo de moto casal, os logotipos que eu achei foi só imagens de motos, né? Casais em cima da moto. Eu não queria algo assim. Eu queria algo relacionado ao turismo. Porque é algo que eu queria trabalhar no futuro. Então, eu comecei a pesquisar, né? Aqui da minha cabecinha. E aí, falei, não, acho que eu vou criar isso. Já pensei nas cores e aí foi isso. E a gente criou no CorelDRAW, tá? Então, esse foi a finalização do nosso logotipo. O que vocês vão fazer no caderno? Então, vocês vão fazer essa sequência aí, ó, como eu coloquei. Fiz o primeiro esboço que eu fiz, foi esse. Depois eu já fiz a finalização e colorido, tá? Então, vocês podem ou colorir aí no caderno também, ou vocês já fazem digitalizado, pode imprimir e colar no caderno, que vocês que sabem, tá, gente? De qualquer jeito, quem for me mandando as fotos, semana que vem eu já vou colocar no slide para vocês acompanharem aí a criação dos amigos de vocês. Se vocês conseguirem me mandar, além da foto, isso daqui, ó, essa parte que eu fiz aqui do meu, tá? O porquê das cores, qual símbolo vocês usaram, qual a fonte, também é legal, porque as pessoas já vão saber como que foi que vocês criaram, tá? Qual fonte vocês utilizaram, às vezes alguém não criou ainda e aí gostou da fonte, já pode pesquisar também, tá? Então, espero que as dicas que eu dei hoje foram úteis para vocês, tá? Espero que vocês consigam realizar o logotipo de vocês. E aí a gente vai dar continuidade ao nosso projeto. Então, semana que vem, vamos começar a parte do design, tá? Dos produtos que vocês vão vender, ok? E assim, cada aula a gente vai dando forma às nossas empresas, tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida? Mandem aí no bate-papo. Nenhuma dúvida? Deu para entender, então? Certinho? Qualquer coisa, então, gente, mandem pelo meu e-mail o logotipo ou manda pelo WhatsApp. Quem tem meu número, pega aí com a Larissa ou manda para a Larissa e ela me envia, tá? Pode mandar no WhatsApp ou no e-mail, tá bom, gente? Então, foi isso. Um feliz Dia das Mães para mães de vocês, tá? Manda um beijinho para as mães aí e ótima semana. Tchau, tchau.